por estar com interrupções constantes ao André Ventura, mas também saudar o jornalista por dar mais tempo a André Ventura de responder, mas não interrompia o outro senhor. Cada vez que ele falava e interrompia André Ventura, não o interrompeu, mas André Ventura interrompia e dizia-lhe para ele não falar. E tendo em conta que o outro até disse a André Ventura para se calar. Mas que vergonha! Este homem estava-se a queixar que André Ventura interrompia, mas ele estava sempre a interromper André Ventura. Mas estão a brincar comigo ou quê? Agora, em segundo lugar, sobre a violência contra os militares e os seus. Então os militares foram perseguidos, as mulheres e os filhos deles também foram. Houve perseguições políticas devido à tensão social que foi causada pela extrema-esquerda e por esta malta que nunca condenou a extrema-esquerda. Dezenas de pessoas foram presas sem motivo, foram submetidos a práticas animalescas de tortura, maus tratos físicos a estes presos, porque acho engraçado dizermos presos, mas foi o PCP e esta malta da comunada que os prendeu. Então, isto não é prisão, é um sequestro de forma injusta, é uma detenção ilegal de inocentes. E mais, detidos até 17 meses, e é como André Ventura diz, foram detidos 17 meses, enquanto que o Sócrates hoje rouba milhões de portugueses e está livre, e ainda levam-no para a televisão para ganhar dinheiro à grande e à fartazana, não é? E depois ele ainda diz que não tem dinheiro para cantar o cego. Então vocês acham que isto é normal? Isto não é vergonhoso? E André Ventura deu o exemplo de Coelho da Silva e Marcelino da Mata, que foram agredidos sexualmente e fisicamente, tiveram abusos sexuais e não tiveram direito a tratamento médico. Isto é vergonhoso. Agora vamos tratar aqui em dois temas, que é a amenização seletiva e a indignação seletiva, que este senhor falou. Opa, isto é vergonhoso. Então este homem diz, deixe lá a esquerda e a direita. A maioria das pessoas foram libertadas meses depois. Pedro Brás 6476 vai cortar esse cabelo porque fascista é a tua tia. Porque é o teu pai, porque és tu, cala-me essa boca, seu badalhoco, e vai dar uma volta para o outro lado. Aqui não há falta de respeito da minha parte se eu nem te conheço. Entendes, ó cabrão? Está aqui já dito que eu não tenho papas na língua para me estarem para aí a ofender. Vão dar banho ao cão, como vocês dizem, e agora cala-te lá, ó palhaço. Houve uma amenização seletiva por parte deste senhor, porque André Ventura diz que os dois lados estão errados, que a extrema-esquerda e a extrema-direita mataram e isso não pode acontecer, e condena os dois lados. Já este José Pacheco ameniza o outro lado ao dizer que foram libertados. Foram libertados meses depois. Há uma amenização do lado canhoto constante. Estes gajos estão sempre a amenizar o lado da esquerda constantemente. Isto é vergonhoso. Agora sobre a indignação seletiva. Então, calma aí, vamos falar de uma coisa. Então, o Marcelino da Mata foi um militar que serviu o seu país em guerras, matou pessoas numa guerra, não foi em Portugal, e é um assassino. Foi o que este senhor, o José Pacheco, disse, que era um assassino, o Marcelino da Mata. Enquanto que o Otelo Saraiva de Carvalho também foi condecorado e ilibado por tudo o que fez, cá em Portugal e tudo, e ele já não é um assassino. Opa, isto é uma indignação com certas pessoas que é seletivo. Se é de direita fico chateado, se é de esquerda não fico, e até vou proteger. Vocês acham isto normal? Vocês acham normal estarem a ficar indignados só com um lado e com o outro não? Não, dos dois lados temos de ficar chateados, dos dois lados temos de condenar estes atos. Isto é vergonhoso. Agora vamos falar sobre os terroristas, não é? Vamos falar sobre a extrema-esquerda, as FP25, Brigadas Revolucionárias e as Forças Armadas Revolucionárias, as FAR. 2 dezenas de mortos, centenas de feridos, vítimas que nem eram politicamente ativas, inclusivamente relatos de mortes de menores. Agora vamos falar da extrema-direita. Temos a MDLP e a ELP. Menos de uma dezena, ou seja, 4 mortos confirmados por estes grupos, com dezenas de feridos, é verdade, porém, sobretudo, a atuar contra sedes de extrema-esquerda comunista, porque eram anticomunistas, era o que eles se definiam. Agora vamos comparar estes dois, já vos dei os dados, mas vamos fazer uma comparação direta. Então, a extrema-direita gerou mortes, a extrema-esquerda gerou dezenas de mortes. A extrema-esquerda gerou dezenas de assaltos, a
A extrema-direita, não. A extrema-esquerda gerou atentados, atenção, esta comparação, no PREC, no período revolucionário em curso, ok? Não estamos a falar ao todo, estamos a falar neste período. A extrema-direita, a extrema-esquerda gerou atentados com bombas diretamente contra centenas de civis e a extrema-direita contra 2 comunistas ativos e, infelizmente, contra 2 civis inocentes. A extrema-esquerda realizou sequestros e assaltou bancos e propriedades privadas e a extrema-direita não. Então, afinal, quem é que fez mais estragos? Foi a extrema-esquerda no PREC ou a extrema-direita no PREC? Não é? Afinal, quem é que fez mais estragos? Porquê é que não se condena esta malta? Porquê é que até há candidatos do PS, do PCP, do Bloco de Esquerda, que vieram destes grupos terroristas e que estão dentro dos seus grupos políticos? Isto faz algum sentido? Eu pessoalmente não acho que faça sentido. E já agora vão acusar do Pacheco de Amorim e não sei o quê. O Pacheco de Amorim não foi condenado. Não foi. Portanto é vergonhoso. E até vos digo mais. Haviam de ter explodido com mais sedes dos comunistas. Sabem porquê? Porque a malta do PCP roubou pessoas, expropriaram grandes terrenos, milhões de metros quadrados, herdades, casas de volutas, empresas abandonadas. E o Estado, na altura, nacionalizou à força negócios de pessoas com diplomas legais. Isto é completamente imoral. Estou a falar de que ano? Estou a falar do PREC, 74 a 76, mais ou menos. Isto é completamente vergonhoso. Pá, desculpem lá. Então nós temos um partido que andou a roubar e expropriar pessoas. Temos um partido que ainda por cima tem representantes no Parlamento a ser pago pelos nossos impostos, que fez este tipo de coisas. Tem o maior património imobiliário, a entidade, a pessoa coletiva com mais património imobiliário em Portugal. Muitos dele roubado. E ele ainda está lá eleito e não foram condenados estes gajos. Pá, peço desculpa, porque mesmo pós o período revolucionário em curso, também temos o PCP a roubar à fartazana. Isto é completamente vergonhoso. Não há comparação. Não há comparação. Foram 50 anos de roubalheira, sim. E isto não é estar apaixonado pelos 50 anos antes. Então vamos lá ver as perguntas que fizeram André Ventura. É historicamente justo comparar o PREC com o período de ditadura? Ao falar como fala, está a justificar a ditadura. Dizem eles. Então vamos lá ver uma coisa. André Ventura não compara de forma injusta. Ele compara de forma justa o PREC com o período de ditadura. Ele não diz que quer a ditadura, não. Ele pede para que as crueldades feitas no PREC também sejam condenadas. Ele pede para que as pessoas também fiquem chateadas e revoltadas e que condenem as coisas feitas depois da ditadura. Não só o que foi antes. Porque as pessoas continuam a dizer que depois do 25 de Abril foi tudo um mar de rosas. E não foi. Inclusivamente, depois do PREC, a roubalheira até hoje está a crescer. E a censura a ideias de direita, nacionalistas, também continuam a crescer. Isto é vergonha. Já agora, Vieira dos Reis, estás aí a falar sobre ir ver ao Google, à inteligência artificial. Olha, aconselho-te, vai pesquisar, mete no ChatGPT comparação durante o período do PREC entre a extrema-direita e a extrema-esquerda. E metes lá ELP, MDLP versus FP25. É só preciso uma. FP25 teve 17 mortes causadas a inocentes. É vergonhoso. Então vamos lá ver. Hoje em dia, nós continuamos a ser censurados por termos ideias nacionalistas e patriotas. Ou seja, antes eram censurados por serem comunas, também eram censurados por serem fascistas, porque Salazar foi atrás e perseguiu o Rolão Preto. Portanto, não podem dizer que Salazar é fascista, porque ele até perseguiu um partido fascista em Portugal, que era o Partido do Rolão Preto. Ele perseguiu o fascismo e o comunismo. Porquê? Porque são regimes que, além de serem ditatoriais como o de Salazar foi, são completamente porcos e imorais. Logo por aí, além de racistas, como no caso do regime fascista, que na sua grande maioria é um regime que gerou racismo, não no sentido de achar que uma raça é inferior à outra só, mas também perseguição a matar pessoas só pela sua raça, não é?
e matar, a meu ver, é uma coisa que só Deus pode fazer, e não um partido ou um político pode achar que pode andar aí a matar alguém. Uma coisa é colocar na cadeia e dar umas boas bufetadas a um pedófilo. Outra coisa é matar. Certo? E o fascismo queria matar. Se vocês forem ver a quantidade de mortes causadas pelo Estado Novo e forem comparar com a quantidade de mortes causadas pelo Partido Comunista na União Soviética, com a quantidade de mortes causadas pelo Partido Fascista na Itália, pelo Partido Nazi na Alemanha, comparem só a quantidade de mortes que houve cá em Portugal e façam até uma proporção com a população. Vocês vão ver que Salazar foi um santo ao lado desta gente. Portanto, o que eu peço aqui, o que André Ventura pede é que, enquanto eles só sabem condenar uns e os outros não, neste caso só sabem condenar a direita e a esquerda não, nós condenamos os dois lados pelos seus erros, porque é assim que se faz. E sobre a questão de justificar a ditadura, claro que André Ventura não está a justificar a ditadura. Ele não viveu na ditadura, ele viveu em democracia. Nós só queremos é reconhecer que os abusos durante o PREC são maus e que não só o que aconteceu antes, que o que aconteceu depois do 25 de Abril também foi mau. E que temos é de fazer verdadeiramente uma alteração boa para este país. Não é só continuarmos aqui a dizer que foi tudo bom, que foi tudo uma maravilha, que depois do 25 de Abril veio a liberdade, quando não veio, houve muita perseguição. E este gajo ainda falou de André Ventura usar falácias e usar dogmas, quando ele é que está a fazer isto, ele é que está a ser falacioso ao dizer que André Ventura está a justificar a ditadura por criticar, além de criticar a ditadura, criticar o que aconteceu depois da ditadura. E isso sim é falacioso. André Ventura está a lutar contra a democracia, disse ele no final. André Ventura está a lutar contra a democracia. Vocês estão a lutar contra a democracia. Estão a dizer que André Ventura é fascista. Estão a dizer que o Chega tem que acabar. Os portugueses não concordam. 1,5 milhão de portugueses quer que o Chega vá ao poder. 1,5 milhão de portugueses quer que o Chega mude este sistema. Este sistema porco, nojento, asqueroso, corrupto. Isso é o que 1,5 milhão de portugueses querem. E isso sim é democrático. Como é que André Ventura quer acabar com a democracia se a democracia é que está a dar palco a André Ventura? Ganhem vergonha. Agora vou tocar aqui num tema engraçado que foi a questão da admiração do velho do Restelo. Então José Pacheco estava a admirar o velho do Restelo dos Lusíadas, não é? Mas o velho do Restelo dos Lusíadas estava enganado. Nós ganhámos. Nós levámos mundos ao mundo. Fizemos com que, além do Império Português evoluir, tudo o que o Império tocou melhorou 1000 vezes mais. 1 milhão de vezes mais. Infinitas vezes mais. Pois sem a coragem portuguesa, o mundo estaria completamente diferente. Nós iniciámos a era dos descobrimentos, a era da evolução, a era da boa globalização dos bons valores cristãos. Acabámos com o canibalismo, instaurámos hospitais, construímos estradas, pontes, infraestruturas. Todos os cristãos das antigas colónias deviam era agradecer a Deus por Portugal ter chegado lá. Porque sem eles, eles ainda estavam a rezar para lareiras. Isto é vergonhoso. Admirar o velho do Restelo dos Lusíadas. É isto que esta malta é. São velhos do Restelo que admiram a falta de coragem, admiram a falta de amor pelo país. Deixa estar, não façam nada, deixa estar, deixa andar, que pelo menos estamos bem. Não estamos bem. Nós podíamos estar melhor. E foi isto que não fizemos na altura. Ignorámos o velho do Restelo e fomos à frente com os descobrimentos. E viva Portugal! É vergonhoso esta admiração pelo velho do Restelo. Sobre o Salazar e o regime atual. Até Mário Soares admitiu que Salazar nunca tocou no dinheiro público. A nossa democracia de 50 anos, esta maravilhosa e bela democracia, está cheia de corrupção e não a devemos aceitar. Nunca. Os traidores, esta malta que roubou o país, são traidores, têm de ir para a cadeia e nunca mais sair de lá. Porque a nação, os portugueses fazem a nação. A nação portuguesa é feita dos portugueses. E os portugueses descontaram e o dinheiro público veio do bolso dos portugueses.
E eles roubaram diretamente os portugueses. Estes corruptos têm de ir para a cadeia e nunca podem mais se voltar a candidatar, nem nunca mais podem sair de lá dependendo do valor que roubaram. Por exemplo, este Sócrates, que é um grande pensador, não é? Sócrates é um grande filósofo, mas este não é o Sócrates. Este é o cabrão do Sócrates. É a diferença, porque nós, para nos dirigirmos relativamente a este homem, temos, não é de senhor engenheiro, é senhor cabrão José Sócrates. Este homem tem que estar na cadeia porque é um bandido, é um ladrão, roubou-nos a todos, e ainda há pessoas que preferiam que o Sócrates viesse ao poder em vez de André Ventura. Há pessoas numa entrevista que dizem: preferia José Sócrates ou André Ventura hoje em dia? E dizem José Sócrates. Bandalha de burros! Peço desculpa, bandalha de burros, mas estão a gozar comigo. Estão a gozar connosco. Isto é uma vergonha. Agora, para colocar um ponto final, porque já estamos quase a... Já estamos a chegar aqui ao fim, vamos falar sobre a questão dos imigrantes e de Trump. Por esta última questão que falaram. Então, André Ventura é anticristão? Vocês estão-me a dizer que um ateu veio ter com André Ventura, um católico devoto, que vai à missa todos os dias, dizer-lhe que o partido dele era anticristão. E que a justificação para esse anticristianismo era tratar mal os imigrantes. André Ventura não trata mal os imigrantes. André Ventura diz que quem não cumpre as leis tem de ir embora. Quem comete crimes tem de ir embora. Quem não aceita a cultura e as regras e tudo o que engloba Portugal tem que ir embora. Quem comete crimes tem que ir embora. Os que já entraram cá ilegalmente têm que ir embora. É isso que o André Ventura diz. Ele não diz os imigrantes só porque são de outro país têm de ir embora. Uma pessoa só porque tem uma nacionalidade ou uma origem diferente tem que ser tratada de forma diferente. Não. André Ventura diz: se a pessoa que veio de outro país e está cá ilegalmente tem que ir embora. Se essa pessoa entrou no nosso país e até tem cartão de cidadão, mas cometeu crimes, não se adaptou, não faz nada de jeito, não vem cá para contribuir, não faz cá nada, só descontribui, então essa pessoa tem que ir embora. Isso é não amar. Isso é ser mau para uma pessoa só por causa da raça dessa pessoa. Mas vocês estão doidos ou quê? Isto é racismo? Onde é que isto é racismo? Isto é algum argumento? Isto é anticristão. Até na Bíblia diz que cada um deve estar no seu país. Até na Bíblia diz que cada um deve preservar a sua nação. Cada povo em cada civilização. Mas estão a brincar comigo? Onde é que isto é anticristão? E agora sobre Trump, quero felicitar e dar os parabéns a André Ventura por dizer que não concorda, porque ele no final diz que não concordou e que fez-lhe confusão com esta imagem de Donald Trump. Quero dar os parabéns. Uma coisa é nós termos uma amizade com um certo partido ou com uma certa pessoa que é da nossa ideologia no outro lado, noutro país. Outra coisa é essa pessoa fazer algo que nós não concordamos e nós mesmo assim apoiarmos. E André Ventura já disse que não concordava e que não apoiava. Então está de parabéns por fazer isso. Havia muitas pessoas a criticar, a dizer que ele não ia dizer nada, mas afinal André Ventura disse, criticou e acho muito bem. Portanto, André Ventura, a meu ver, está de parabéns e eu fiquei muito feliz por André Ventura ter dito isto, porque eu queria mesmo ouvir a opinião de André Ventura relativamente a isto. E um ponto relativamente a esta situação da minha parte, eu condeno completamente o ato de Donald Trump. Não acho que seja correto estar-se a colocar, a comparar com Jesus Cristo como se fosse o Salvador. Não faz sentido nenhum. É um ato que eu até posso dizer que quase que é do anticristo. É um ato que eu posso quase dizer que é do anticristo. E isto é vergonhoso. Bem, pessoal que está a ver, temos 50 pessoas a ver. Deixem o vosso like. Muito obrigado por estarem a ver a live. Subscrevam-se no canal.
Tem em baixo da live stream, tem lá um link, caso me queiram fazer uma doação, eu agradeço imenso. Eu fico mesmo muito agradecido porque dão-me um apoio. Se derem um like também me estão a dar um apoio, se subscreverem também me estão a dar um apoio. Então eu peço-vos, a vocês que estão aqui a ver, se gostaram de ver este meu comentário, se querem ver mais conteúdos, deixem o vosso like para eu saber que vocês gostaram, deixem um comentário a pedir-me que eu fale de certa coisa e não se esqueçam de subscrever, deixar um like e, se puderem, somente se puderem, deixem uma doação que eu vou ficar super agradecido. Vamos crescer, vamos ganhar. Portugal é o melhor país do mundo, viva Portugal, e vamos continuar a lutar por Portugal. Eu adorei esta live stream e estas são as minhas declarações finais. Muito obrigado a todos, peço-vos mesmo que subscrevam o canal e